Olá pessoal, me chamo Milena, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos falar sobre Juan Caramuel. Juan Caramuel nasceu em Madrid em 1606, era um teórico polimata espanhol do século XVII, que por sua filiação ao Império de Luxemburgo e à monarquia espanhola, teve uma vida itinerante. Possuía um espírito universal barroco. Sua vida pode ser dividida em 3 períodos principais. O primeiro corresponde aos seus anos de formação na Espanha. O segundo é dedicado à conversão de protestantes no território do Império da Europa Central. E o último é o período em que ele se estabeleceu em territórios espanhóis da Península Itálica. Seus interesses cobriram várias áreas de conhecimento, nas quais ele discutiu com muitos personagens mais importantes da época, como Bernini. Seus textos, tão numerosos quanto importantes, incluem 70 publicações e algumas centenas de manuscritos. Dentro deste vasto trabalho, a Arquitetura Civil Reta e Oblíqua, publicada em espanhol e depois em latim, é o seu único trabalho teórico em arquitetura. A arquitetura civil reta e oblíqua de Caramuel permaneceu praticamente esquecida até o início do século, quando o interesse em Caramuel e seu trabalho foi renovado com o resultado da restauração da fachada da Catedral de Vigevano. Essa obra militar e civil foi seu maior legado e o único que sobreviveu até hoje, e assim essa arquitetura é declarada como conteúdo fundamental para a educação do arquiteto. A Arquitetura Civil Reta e Oblíqua é um tratado de 3 volumes. A primeira começa com a introdução, na qual o Templo de Salomão é descrito, e continua com as ciências, ou conhecimentos preliminares, que todo arquiteto deve ter antes de começar o aprendizado da arquitetura. Esse conhecimento é dividido em literário e matemático. Para explicar esse primeiro tratado, Caramuel conta com a história do diplomata espanhol Dom Diego Saavedra, que em sua coroa gótica declarou que a história deveria ser escrita com a intenção de buscar a verdade dos fatos, evitando a paixão das inclinações. Caramuel também cita Vitrúvio, que no seu livro 7 argumenta que graças a esses livros conhecemos as ideias dos filósofos antigos e as ideias políticas dos grandes reis do passado. No segundo volume da Arquitetura Civil Reta Oblíqua, Caramuel propõe sua própria história da disciplina, tomando a história sagrada como modelo. A história começa com as 7 eras do mundo e continua descrevendo a construção e a destruição do Templo de Jerusalém. Para Caramuel, o arquiteto do templo foi o próprio Deus, que revelou o projeto a Ezequiel por meio de uma profecia. Tendo estabelecido a origem sagrada da arquitetura, Caramuel continua com a origem e evolução da arquitetura feita pelo homem. Ele remonta a origem da arquitetura nas cavernas, de onde evolui para as salas móveis das primeiras comunidades nômades, e passou a formar os primeiros assentamentos sedentários. Essa terceira origem da arquitetura civil reta e oblíqua concorda com o que Vitrúvio diz em seus 3 livros. O relato de Caramuel continua com uma discussão da evolução da arquitetura da madeira para a pedra, um tema recorrente nos tratados de Vitrúvio ao Renascimento. Caramuel coloca uma das colunas do Templo de Jerusalém como a primeira feita da história, feita em bronze. Depois aparecem as de pedra, como da arquitetura grega, das ordens dóricas, jônica e coríntia. Olá pessoal, sou Anselmo, vou assumir tudo o que Milena falou com uma poesia. Em 23 de maio nascia ele, o filósofo, matemático e até mesmo escritor. Com sua ápice catedral de Vigevano, ele fez seu nome. Mas qual seria o seu nome? Ele é Juan Caramuel, com suas 3 fases de vida, sendo a primeira acerca dos conhecimentos preliminares, a segunda sobre a história sagrada e a terceira a origem das cavernas. Juan, filho do barroco, com suas arquiteturas reta e oblíqua e reta, onde a reta diz respeito às colunas e a oblíqua às artes liberais. E com uma vida repleta de feitos, faleceu em 1682. Sim, aos 76 anos. Sim, em Milão. E deixando assim todo um legado arquitetônico pela frente. Então é isso, pessoal. Nós encerramos por aqui. Esperamos que tenham gostado. Até breve.